Olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando à nossa live. Doutora Ana Clara já chegou aqui para nossa live, que joia. Doutora Aline, saudades, esperando nosso café, né? Que agora, acho que agora não tem mais desculpa. Só esperar o pessoal entrar, compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que tem dúvida sobre união estável. Se ele tem dúvida sobre o namoro, quer saber como é que funciona, vai lá no aviãozinho, manda para os seus amigos, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essas explicações de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Joia. Doutora Jéssica, maravilhosa também aqui na nossa live. Bom, eu quero começar desejando boa noite a todos vocês. Obrigada por estarem aqui conosco. Espero que a gente possa aprender muito juntos. Então, se você tiver a sua dúvida, já pode escrever aí a sua dúvida, que assim que possível a gente já vai lendo e tirando a dúvida de vocês. Tá joia? Vou pedir para a doutora Ana Clara mandar a solicitação aqui para mim, para a gente começar a nossa live de hoje. Vamos ver se deu certo, doutora Ana Clara, eu já te aceitei aí. Boa noite, Olá, boa noite. tudo bem, doutora Ana Carolina? Tudo bem com você, minha querida? Bem também, graças a Deus, está Que coisa belíssima. boa. Toda bonita. Não, pois é, tô olhando você que está belíssimo com esse cabelo de babyliss, Oh, ficou meu linda. Deus. É porque a pessoa falou assim, se eu não modelar, não dá um volume, que eu tenho pouco cabelo. Ficou linda. Que bom. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar da nossa live hoje. Obrigada pela parceria. Espero que a gente possa aprender juntas e trocar experiência e responder aqui as dúvidas do pessoal aqui no nosso Instagram. E a Eu que pergunta, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com o pessoal hoje nessa noite de segunda, né? Prestigiar aí todo mundo que nessa segunda ONU está entrando para nos assistir e falar desse tema que é tão importante, né? Tão pertinente. com certeza. E assim, nós estamos na Semana dos Namorados. Quarta-feira é Dia dos Namorados, né? Comemorado aqui no Brasil, Dia dos Namorados, dos apaixonados. E nada mais importante do que saber a diferença. É namoro ou é união estável? E se eu tenho uma união estável, como que funcionaria? Se caso eu viesse a ter uma dissolução ou caso meu companheiro falecesse? Então, essas são as dúvidas que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. É falar como que caracteriza uma união estável, como que se protege de uma união estável e como que se dá essa possível dissolução e uma possível sucessão, né, doutora Ana Clara? Exatamente. São temas de dúvidas corriqueiras, né, no exercício da nossa advocacia. Tema muito atual também. Hoje, inclusive, eu vi uma decisão lá do TJ do Paraná sobre o contrato de namoro. Então, assim, super atual, ainda mais nessa semana de Dia dos Namorados. É importante, né, tomar conhecimento, tomar nota para evitar aí qualquer situação futura e inesperada. Exatamente. Bom, então começando, vamos começar falando quais são as características da união estável, como que se dá uma união estável, quais que são as características mais fortes da união estável, doutora? Fala para nós.
Vamos lá. A união estável, ela é equiparada ao casamento. Então, se você vive em uma união estável, ela tem essa equiparação, né? Como se fosse o casamento mesmo. E as características dessa união estável é um relacionamento duradouro, contínuo, com o objetivo de construir família, né? Esse último requisito aí é bem subjetivo e eu acho que é o mais importante, né, doutora Ana Carolina, quando a gente fala de união estável, é o que vai diferenciar aí o namoro da união estável, embora seja bem subjetivo, né? Às vezes é difícil a gente conseguir distinguir, né? Falar, olha, mas o que é esse objetivo de construir família? Exatamente. Tem uma linha muito tênue ali entre o namoro e a união estável quando a gente está falando dessa questão de constituir família. Porque tem muitos namorados que sim, têm intuito de constituir família, mas não vivem em união estável. A gente sabe que a característica fundamental é essa, é a vontade, né, de ter um relacionamento longo, duradouro e de ter uma família com aquele companheiro ou aquela companheira. Porém, atualmente, a gente tem visto muito no judiciário, não sei se a senhora tem acompanhado também, acredito que sim, até pelos comentários que a gente teve lá no Congresso, né? Sobre quanto mais a gente vê notícias sobre a questão de pessoas que namoram tanto há pouco tempo quanto há muito tempo, buscando o reconhecimento de uma união estável. Exatamente por essa confusão relacionada se é namoro ou se é união estável. Porque o pessoal, muitas das vezes, dorme na casa do namorado, convive na casa do namorado, né? Bota E nas ficou redes muito comum, sociais. né, depois da pandemia, eu acho que deu uma acelerada, deu uma mudada na forma que as pessoas se relacionam. Eu senti isso, não sei se o pessoal por aí também sentiu. Acho que os relacionamentos avançaram bastante, os namorados passando a dormir mesmo na casa um do outro, e pode gerar uma confusão boa. Exatamente. E às vezes nem só o fato de você dormir todos os dias. Às vezes é aquela história. Eu passo o final de semana na casa do meu namorado. Eu durmo lá de sexta a domingo. E o pessoal do condomínio me vê sempre, sabe que eu sou companheira dele, eu tenho a chave da casa, eu mando entregar correspondência, por exemplo, da Shopee. Mulher gosta muito de comprar na Shein, na Shopee, no É Mercado verdade. Livre. Tudo isso são maneiras de você caracterizar a união estável. Porém, a gente tem que lembrar que é uma questão habitual, né? Tem que ser uma coisa com frequência. Assim, mandei uma vez entregar na casa do meu companheiro, porque eu não estava e ele estava, já é motivo de caracterizar. Não, não é assim. A gente precisa observar, né? Qual que é a continuidade desse relacionamento. É um conjunto de coisas, não é um requisito já preenche. São várias coisas, né? É verdade. Com certeza. E sobre essa questão de tempo, muitas pessoas se confundem, né? Que para caracterizar a união estável tem que necessariamente residir juntos, ou que para configurar a união estável tem que ter um mínimo de lapso temporal, quando na verdade não tem nada disso ali na nossa legislação. Então pode ser que você esteja num relacionamento aí há poucos meses, mas já configurar sim uma união estável, talvez vocês nem residam juntos e aquele relacionamento é de fato uma união estável. Então o pessoal tem bastante esse mito, né, doutora, de achar que tem um tempo, que tem que morar junto. Sim, exatamente. Inclusive, eu tive uma cliente no qual uma das provas que a gente teve ali para colocar no processo dela para reconhecer a união estável para que ela pudesse receber o benefício de pensão por morte no INSS foi de utilizar no qual ela pedia delivery com frequência para casa deles no período da noite, porque no aplicativo do iFood vem o restaurante local, a Sim. quantidade de alimento que se pede, então ficou sempre caracterizado ali. Foi essas entregas dessas encomendas. Ela tinha a chave da casa dele, não estava lá todo dia, mas tinha a chave ali. Uhum. Por vezes ele viajava e às vezes ela ia lá para poder pegar alguma coisa para ele, ou para limpar, ou para usar o apartamento com algum motivo, né? Além disso, todo mundo os via há muito tempo juntos, como namorados, como logo casa, logo, né? Logo vai ter uma família. E eles sempre brincavam. Além de que, sabe o que eu utilizei bastante também? As redes sociais.
redes Nossa, sociais elas muito colaboraram importante. muito para o meio de provas, né? Em relação a várias questões processuais, mas também, principalmente nessa questão da união estável, porque é o amor da minha vida, é a razão do meu viver. Amor da vida você fala para aquela pessoa que você tem intuito de passar o resto da vida com Com ela. certeza. Amor eterno, né? Então, assim, Sim. foram meios que eu utilizei para poder conseguir provar a união estável. E na sua prática, aí no escritório, como tem sido? Doutora, bem semelhante com a sua prática. Eu acho que as redes sociais, elas são muito importantes nessa questão probatória, né? As fotos, as legendas, até uma questão de data também. Eu tive um caso que houve uma divergência com relação à data em que a união estável começou. E uma coisa que parece até boba, mas foi lá no Facebook. A minha cliente, ela colocou lá, mudou o estado civil dela para casado. Então a gente utilizou daquela data para fincar ali mesmo, né? Que olha, a união estável começou nessa data, porque o ex-companheiro estava alegando que tinha começado numa data muito anterior e isso iria impactar no regime de bens, né? Na questão da partilha. Então, utilizo bastante essas provas, né? Imagens de rede social, o status do Facebook, apesar de que muitas pessoas não utilizam, mas até aquelas, né, que utilizava. Essa questão de entrega Uber para casa do companheiro ou da companheira. Então, é bem semelhante mesmo. Sim. E aí, inclusive, o pessoal que coloca no Instagram lá, não no perfil, né? O nome, aí bota uma aliancinha Pois e o é. arroba da pessoa. Meu amigo, faça um contrato de namoro, porque isso é um meio de demonstrar que você está em um relacionamento público, a depender do tempo, como a doutora falou, duradouro, contínuo e que a depender da situação pode sim caracterizar. Então, qual que é a diferença, doutora, entre namoro e união estável? É basicamente só essa questão de constituir família ou não? Tem mais alguma coisa que a gente possa acrescentar ali para o pessoal ficar esperto? Ó, o namoro, né, diferente da união estável, ele não tem validade jurídica, né? Ele não é reconhecido, não é um instituto reconhecido por lei. Então, na eventualidade, né, desse relacionamento chegar ao fim, não há que se falar em partilha de bens, não há que se falar em prestação de alimentos, né, para o companheiro que porventura tenha dependência econômica, ao contrário da união estável, onde a gente encontra toda essa situação da partilha de bens, se tiver adquirido bens, dependendo da dependência econômica, né, da companheira, do companheiro, tem que prestar alimentos, mas como a doutora falou, é uma linha muito tênue, né, entre o namoro e a união estável. E qual é a sua percepção sobre? Concordo muito com o que você disse. Acredito sim que é muito importante que você observe quais são as suas intenções. Hoje a gente sabe que tem pessoas que namoram por namorar, mas tem pessoas que namoram com o intuito sim de ter uma família. Então, eu acho que seria muito objetivo e claro que quando você começar uma relação com a outra pessoa, eu acho importante que você tenha essa conversa. Olha, quais são os seus intuitos futuros? Até para que a gente esteja alinhado nas nossas perspectivas, nos nossos interesses, para a gente poder saber e evitar. E que essa conversa ela possa ocorrer de forma periódica. Porque, claro que conforme o relacionamento vai se desenvolvendo, os nossos anseios podem mudar. Com E eu acho certeza. que o mais importante é que aquelas pessoas que se relacionam estejam alinhadas nas suas perspectivas e nos seus anseios. Então, é chegar e conversar, olha, quais são os seus objetivos? Porque se seu intuito é de ter uma família, a gente não tem tanta preocupação sobre isso. Nossa preocupação vai ser um planejamento matrimonial ou patrimonial também, a depender de como for a situação. Agora, se o seu intuito é só namorar, vocês são muito novos, ainda não sabe qual vai ser essa questão, o ideal é que você se proteja. E quais são os meios de proteção para isso? Hoje, para a gente não caracterizar essa união estável, já que a gente sabe que é uma linha muito tênue e que após a pandemia ficou muito subjetivo essa questão de querer ou não ter uma vida futura com a pessoa, constituir família, porque tem gente que tem intuito de constituir família, mas está na fase do namoro. Então, assim, hoje a Sim. gente sabe que existe o contrato de namoro que vem
elucidar algumas dúvidas quando de um pedido de reconhecimento de união, para poder dirimir algumas questões e alinhar esses objetivos. O que você acha sobre o contrato de namoro, doutora? Só antes de entrar no contrato de namoro, só pegando um gancho no que a doutora falou sobre o alinhamento de expectativas, é muito importante e muitas vezes falta nos relacionamentos. As pessoas hoje elas não conseguem conversar e muitas vezes é uma tendência maior da mulher do que do homem de ter uma expectativa maior de que o relacionamento vai virar um casamento, né? Vai virar algo mais sério. E essa ausência de uma conversa clara e verdadeira, né, ali entre as partes, ela pode causar prejuízos aí inestimáveis, porque você pega uma mulher que está no relacionamento aí há determinado tempo, 5 anos, eu conheço namoros aí que duraram 10 anos, chega lá nesses 10 anos, né, 10 anos de uma vida, para descobrir que, né, que aquele namorado não tem pretensão nenhuma de um casamento. Então, esse alinhamento de expectativas, essa conversa, ela é primordial para que ninguém perda tempo, né? Presumindo aí que todo mundo é adulto, quanto mais claro, quanto mais objetivo, né, para com o seu parceiro, melhor, né? Se tiver que encerrar, né, que colocar um ponto final, coloque. É melhor do que, né, levar uma situação que você não quer adiante. Com certeza. E sobre o contrato de namoro, é um instrumento, eu acho que hoje está sendo mais popularizado, né? Eu vejo que as pessoas estão falando mais sobre ele, mas ainda é preciso difundir ainda mais a existência desse contrato, que embora esteja crescendo aí a procura, não acho que ainda é algo, né, que todos conhecem. Muitas vezes a gente fala contrato de namoro, mas a pessoa pensa, não, é contrato de namoro, nunca ouvi falar disso. E é, de fato, um instrumento muito importante e relevante para desconstituir uma possível união estável. É claro que não é porque você tem um contrato de namoro que esse relacionamento, né, enquanto união estável, não vai ser reconhecido, mas é um meio de prova muito relevante, muito importante na hora de desconstituir essa união estável. Uhum. Inclusive, na caixinha de perguntas que eu deixei hoje, vieram duas perguntas muito parecidas, muito próximas aqui, sobre essa questão de contrato de namoro. O contrato de namoro, ele blinda o reconhecimento da união estável, na sua opinião? Olha, eu não acho que blinda totalmente. Eu acho que se de fato esse contrato de namoro foi feito para burlar uma união estável, eu não acho que ele tem ali sozinho o poder de desconstituir. Mas como eu falei, eu acho que é um meio de prova muito robusto, né, que pode ser muito, muito eficaz. Mas se ele realmente foi feito aí de forma, né, fraudulenta, digamos assim, não acho que é 100% eficaz. E qual é a sua opinião? Então, sobre isso, o que eu penso? Eu acredito que o contrato de namoro, ele deva ser feito da forma mais juridicamente possível aqui para nós. E hoje a gente faz um contrato de namoro em alguns cartórios. Tem cartório que aceita, tem cartório que não aceita essa declaração de vontade. Porém, eu acredito que é assim, que o contrato de namoro, ele tem que ter validade, assim como a gente sabe que os tribunais vêm falando. Inclusive, a notícia que a gente teve hoje do Tribunal do Paraná é sobre essa questão da data, né? Sim, Então, assim, reconhecendo, né, o contrato de namoro como válido sim, para desconstituir a união estável. exatamente. Tanto que uma das perguntas é se ele era inconstitucional. E não, ele não é inconstitucional, até porque não há uma legislação própria para falar do contrato de namoro. Ele é um contrato, como todos os outros. Sim. Porém, ele fala de vontade das partes. Elas vão lá declarar aquelas vontades. E nesse sentido, eu acredito sim que o contrato tem que ter uma validade e que ele tem que ser renovado com uma nova escritura para que a sua validade se mantenha de forma efetiva. Então, uma maneira de manter aquele contrato ativo é assim: fiz um contrato de 6 meses, suponhamos, ou um ano com aquela pessoa, e coloquei lá que a gente apenas namora, que apesar de ter vontade de ter uma relação duradoura, constituir família, aquele momento é namoro e que caso venha a ter um pedido de reconhecimento de união estável futuro, eles podem eleger até mesmo um regime de bens para essa questão. E tem validade. Então, assim, suponhamos, venceu o dia 30 de setembro. Eu indicaria o meu cliente para 5 dias antes ele já ir fazer uma nova minuta, entendeu? Fazer uma nova escritura
Exatamente para evitar essa questão do prazo. Porque por mais que eu tenha um contrato de namoro e ele venceu e eu continuei esse relacionamento, o contrato de namoro ele só tinha validade naquele período. Após o vencimento dele, ele não traz garantias para você. Então, eu acredito que ele tem sua validade, sim, tem o seu local, é uma maneira de se proteger, sim, contra um possível reconhecimento de união estável, mas ele precisa ser bem feito e ele precisa sempre estar válido, para que a gente possa utilizar isso como meio de prova, tanto para aquele que está buscando se preservar, tanto no seu patrimônio, quanto na sua relação, quanto para aquele que quer o reconhecimento em si. Ele pode tanto utilizar esse meio para dizer que, ó, naquele período era namoro, mas depois a gente entrou em união estável. Então, nesse sentido, eu acho que sim, é um bom instrumento, mas ele precisa ser bem utilizado para poder ter sua validade preservada também. Sim, eu concordo. E enquanto você falava, eu tinha até pensado nessa cláusula, né, de dispor essa cláusula da validade daquele contrato, porque o contrato ele vai sempre se manter atualizado. Então, para evitar, né, surpresas lá na frente de uma das partes, falar, olha, mas não era namoro, sendo que o contrato, né, estava dentro do prazo de validade, um prazo de validade muito bom, né, 6 meses, um prazo mais curto, até um ano, para sempre ir renovando. Então, é um instrumento realmente válido, desde que feito aí em conformidade com a realidade, né, de forma que você não queira desconstituir uma união estável que já existe. No contrato, é possível constar até mesmo o regime de bens que vai vigorar, né, caso aquele namoro deixe de ser um namoro e passe aí para, né, o próximo nível, digamos Que assim. Então já é joia. possível até constar, né? Caso vire uma união estável, o regime que vai vigorar é o regime X. Uhum. Que joia. Aproveitando essa informação sobre o regime de bens, a gente teve aqui uma pergunta. Qual que é o regime de bens dentro da união estável? Aquele regime de bens quando a gente não tem uma declaração de união estável, a gente não tem uma escritura pública. O famoso só juntamos as escovas de dente. Estamos lá, lindos, nos amando e não regularizamos essa situação. Não fizemos de forma literal lá no cartório, com uma escritura formal sobre essa questão. Qual que é o regime de bens adotados nessa situação? Olha, assim como acontece com o casamento, caso você só junte as escovinhas, o regime de bens que vai vigorar é o da comunhão parcial, né? Que é o regime aí supletivo, o regime legal. Então, se você só juntou, o que vai vigorar é a comunhão parcial, né? Onde acontece a comunicação patrimonial dos bens adquiridos na constância desse relacionamento. Mas, né, nada impede que, caso você opte por fazer uma escritura, um contrato particular, que você escolha outro regime de bens. Uhum, que joia. Inclusive, eu estava verificando aqui e nas minhas pesquisas, inclusive tem um caso sobre essa questão. As partes, agora nós vamos falar um pouquinho mais da união estável, né? Então, primeira coisa que eu quero saber, antes de falar sobre essa questão da cláusula do regime de bens, a gente pode ter mais de uma união estável? É possível fazer mais de uma escritura de união estável? É possível, Concomitante? porque é feita no tabelionato de notas, né? Então, você pode registrar uma escritura pública aqui no cartório até da mesma cidade ou de cidade distinta. Então, pode ter aí múltiplas E uniões estáveis, embora E não qual seja vai recomendado. prevalecer? E numa casa, num caso, qual que vai prevalecer? A primeira que foi registrada? Olha, aí eu vou jogar a bola para você, doutora. Você levantou até um ponto de dúvida aqui para mim de qual dessas uniões estáveis seria que Ah, prevaleceria. até porque quando a gente está falando dessa questão de prevalecer, é porque a gente está falando em relação a questões sucessórias, já que em relação a uma dissolução, a pessoa que solicitou a dissolução, a gente já vai verificar essa questão ali, mas em questão sucessória, é um caso que a gente tem que observar, até porque a lei, ela fala que a gente não pode ter dois casamentos, mas ela não vem de forma clara falando que duas uniões estáveis, né? Então a gente tem que observar essa questão. Eu acredito que, como é um assunto que está sendo muito discutido, questões vêm aparecendo diariamente, eu acredito que logo, logo a gente vai ter
um entendimento pacificado sobre isso na questão sucessória e provavelmente vai prevalecer aquela que estava no momento do Atual, falecimento né? da parte. Uhum. Porque, tipo, Eu de acredito fato, que se vai não é ser porque permitido. é o relacionamento mais atual da pessoa, né? É a pessoa que estava ali até o momento do cabo, vamos falar assim. Sim, e se não é permitido, né, ter mais de um casamento, então também não deveria ser permitido ter mais de uma união estável. Mas o que pode acontecer é as pessoas registrarem esse relacionamento lá no cartório e não dissolver. Então, Exatamente muitas vezes é um isso. relacionamento, né, que não resultou em filhos, não tinha nenhum tipo de dependência econômica, então findaram aquele relacionamento numa conversa, mas a escritura ainda está constando lá no tabelionato de notas. Por isso que o ideal é sempre fazer a dissolução. Isso. E provavelmente pode ser que quando vier esse entendimento jurisprudencial, eles podem analisar que uma anule a outra, né? Nessa questão, exatamente por como a união estável ela é equiparada ao casamento, eu acredito que as regras vão se aproximar muito das regras do casamento, buscando evitar essas discussões principalmente em questões sucessórias, de quem seria o herdeiro até o presente momento daquele espólio, né, daqueles bens, Sim. ou até Mas mesmo. eu acho que já tem até precedentes, acho que no INSS, acho que eu já vi reportagens que duas companheiras conseguiram ali o benefício, né? Elas iam dividir esse benefício. Então, Isso, ainda né, não tem nada pacificado, mas eu acho que é uma tendência da doutrina, da jurisprudência em conferir à união estável uma liberdade maior, talvez até quem sabe, para existir múltiplas uniões estáveis, igual a gente sabe que existe, né? Tem relacionamentos abertos, o pessoal hoje em dia tá bem exatamente. moderno, então vejo uma tendência, mas não sei porque eu acho que o Brasil ele é um país bem conservador ainda, né? As pessoas são muito Exatamente. conservadoras, Exato. mas tudo pode acontecer, né? O judiciário tem surpreendido bastante a gente nessas questões familiares, todo dia muda. Sim. Inclusive, a gente estava falando sobre essa questão do regime de bens. Quando a gente vai fazer uma união estável, chega lá no cartório, por vezes as partes vão desacompanhadas de um advogado, não buscaram informação prévia, não fizeram uma consulta com um advogado para entender o que aquele documento ele tem de informação, que tipo de informação posso colocar naquele documento e qual que é a responsabilidade na hora de fazer aquele documento, porque quando chega no cartório, o cartório não te fala qual regime de bens é melhor, qual que é a consequência daquele regime de bens, tanto numa Vai fazer um dissolução, documento simples, né? Que faz para todo mundo, para todos os apenas uma casos. declaração de vontade, não vai te falar qual que é a consequência numa dissolução, qual que é a consequência numa questão sucessória, e simplesmente as partes fazem, até na maioria das vezes, porque uma das partes tem plano de saúde, para incluir a outra, tem, né? Então, para esse Sim. tipo de benefício, não para realmente regulamentar aquela união. Inclusive, a gente sabe que o Código Civil ele tinha trago o artigo 1790, que falava sobre a questão do companheiro não ser herdeiro, né? Quando do regime de comunhão parcial de bens, na questão sucessória. Porém, o STF veio com a tese 809 trazendo a sua inconstitucionalidade, deixando claro que como a união estável se equipara ao casamento quando regido pelo regime de comunhão parcial de bens, sim, a companheira ou o companheiro vai ser herdeiro na mesma proporção que os filhos, de acordo com o artigo 1829 do Código Civil, no inciso 1º. Ela vai concorrer ali junto como se fosse a pessoa que é casada, o cônjuge, já pela equiparação Sim. nesse sentido. E nada mais justo, né, doutor? Na verdade, esse artigo era um absurdo, porque da mesma forma que um esposo, o companheiro, ele também está ali, né, prestando todo o suporte, todo o auxílio, então nada mais justo. Na minha concepção, né, eu sei que tem pessoas que pensam diferente, mas a minha concepção, né, o companheiro, o cônjuge, eles têm sim que figurar aí como herdeiros necessários, afinal, é com o marido, é com o companheiro, que nós estamos todos os dias. Talvez Sim, até mais, né, do que com os pais, do que com os filhos. exatamente. Se existe a equiparação para outras questões, por que não na sucessória? Foi aí que o STF veio com a tese 809, trouxe a inconstitucionalidade desse artigo,
E ainda deixou claro qual que era o entendimento pacificável deles, que sim, eles seriam considerado herdeiro necessário, assim como cônjuge sobrevivente. Tanto que eu estou com um processo no qual as partes, a gente sabe que foi declarada a inconstitucionalidade ali em 2017. E a parte fez uma declaração de união estável agora em 2021, num cartório do Pará, e eles colocaram o artigo 1790 na Declaração de União Estável, falando sobre essa questão sucessória Para e afastar. sim, para afastar essa questão. Porém, as partes não estavam acompanhadas de advogado, não tinham auxílios, e eles são vulneráveis, até pela questão leiga da lei mesmo. Com certeza. E o companheiro faleceu, e aí ela me procurou para poder receber o que era de direito. E até então, os filhos dele achavam que ela só teria direito à meação em razão desse artigo. E aí nós estamos, inclusive, nesse litígio para demonstrar que a lei é bem clara sobre isso. E tanto ela vai ter direito à meação daquilo que foi constituído na constância da União, já que eles tinham elegido o regime de comunhão parcial de bens, quanto ela vai ser herdeira dos bens particulares, na mesma proporção que os filhos, sabe? É, E eles acham um e, absurdo isso, porque o relacionamento tinha 1 ano e meio, ela não tinha direito às coisas que um dia foi da mãe deles, no caso. sim. E é muito complicado quando a gente fala de união estável com filhos de outro relacionamento, porque muitas vezes existe uma certa implicância. Então, né, quando essa pessoa vier a falecer, por exemplo, esse companheiro ou companheira, aquele, né, que ficou viúvo, ele pode encontrar até dificuldades na hora de realmente ter esse reconhecimento justamente por barreira dos filhos. Então, quando é feito um instrumento, seja um contrato particular de união estável, seja por escritura pública, você se respalda tanto numa eventual dissolução, né, numa separação, como também no caso da morte. Então, sempre que estiver, né, num relacionamento com filhos de outro casamento e que muitas vezes não tem uma relação, né, tão legal ali com esses filhos, né, por motivos diversos, aí que o instrumento de união estável se torna mais importante, mais relevante. Concordo Você pensa, né, plenamente. doutora? É tão complicado muitas vezes buscar esse reconhecimento, é demorado. A pessoa muitas vezes passa por situação de dificuldade, né? Porque encontra dificuldade tanto lá no INSS, como também no judiciário, para receber os bens que seriam de direito, para ter acesso, né, a dinheiro, principalmente quando tem dependência econômica, né, de alguma das partes para com a outra. Exatamente. E aí, muitas pessoas também perguntam, inclusive teve pergunta sobre isso, se tem como escolher o regime de bens na hora de fazer a declaração. E sim, tem como escolher o regime de bens. Tanto que eu sempre falo aqui, reforço, e acredito que a doutora também, busque a informação na fonte correta. Busque auxílio de um advogado. Não deixe para buscar o auxílio somente quando a história já não tiver mais amor e tiver litígio. Busque informação antes, já que se você está querendo saber quais são os regimes de bens e quais as suas opções, se vocês já querem começar uma união, cada um preservando aquilo que já tem, que constituiu uma vida, e algumas questões e ressalvas, né, sobre essa questão, busque um advogado. Porque a gente sabe que hoje a pessoa, enquanto está viva, ela consegue deixar claras suas vontades, mas e se caso ela venha falecer, como é que fica essa questão? E além disso, a gente também tem a possibilidade do pacto antinupcial, que apesar de o pacto antinupcial ser feito para o casamento e a validade dele só começar a ter quando o casamento, que a gente faz o pacto antinupcial, escolhe regime de bens, escolhe ali quais são as nossas ideias e quais são as nossas decisões sobre o nosso patrimônio, como vai ser, administração, questões pessoais, né? Sim. Porém, a gente sabe que a validade dele se dá, ele começa a valer a partir do dia que a gente casa. Só que o STF também veio falando sobre essa questão, que muitas vezes a pessoa vai lá, faz o pacto antinupcial e coloca todas aquelas informações, mas não casa. E aí começa a Não viver resolve em união nada, né? estável. E aí começa a viver em união estável. Não se casa e começa a viver em união estável. Esse pacto antinupcial, ele tem validade? Ele tem efeito?
para Eu união estável. entendo que não tem efeito, né? Porque o Código Civil, ele é expresso no sentido de que o pacto, né, só vai ter ali efeitos a partir do casamento. Então, se o casamento não aconteceu, aquele pacto, ele é válido, mas ele não produz efeitos. Eu até fazendo pesquisas hoje sobre isso, é um tema até controverso, né? Se na união estável precisa de pacto ou não, mas eu entendo que não vai ter efeito. Se você começa uma união estável achando que esse pacto está vigorando, eu sinto informar, mas possivelmente a sua união estável será regida aí pela comunhão parcial, né? Pelo Concordo, regime legal. concordo com você. Tenho o mesmo entendimento no sentido de achar que não deveria validade, já que o código é expresso. Porém, tem uma decisão do STJ, tá? Que fala que por mais que seja um evento futuro, o casamento ele não ocorra após a elaboração do pacto. Ele serve como prova da existência, entendeu? Da validade daquela questão. Por mais que ele não ocorra, aquela era a manifestação de vontade das partes. E por mais que o casamento não ocorra e as partes tenham começado a viver em união estável, nessa situação eles buscam resguardar muito mais a intenção das partes do que a forma como foi feita. Então, assim, é uma decisão do STJ, não é um entendimento pacificado, não é o que a lei traz, não acho que deveria ser levado em consideração, já que a gente tem de plena forma a consciência de que quando se faz um pacto, eles deixam claro que você só tem validade a partir dali. Então, pode ser exatamente um contrato no qual eu faço na minha casa e não tem assinatura. Pois é. Eu entendo que o Código Civil ele é muito claro sobre essa questão. E por mais que tenha esse entendimento do STJ, eu acho que ainda não é um assunto pacificado. E você, doutora? Sim, eu concordo, é um tema, né? Embora tenha essa decisão do STJ, queria um precedente, né, para situações, mas não é um entendimento pacificado. E não sendo pacificado, é melhor a gente se ater mesmo ao que está na lei para evitar surpresas futuras, né? Porque é o que eu vejo acontecer bastante, as pessoas muitas vezes fazem as coisas ali de forma equivocada, né? Sem o auxílio de um advogado, o famoso barato sai caro. Depois, Exatamente. né, na hora ali da emergência, da urgência, querem reclamar, né? Que muitas vezes botar a culpa no próprio sistema judiciário, culpar aquele companheiro, quando na verdade, né, a responsabilidade deveria ter acontecido antes, né? Esse pensamento, olha, vamos aqui nos precaver, fazer tudo dentro aqui da lei, né, pra gente evitar surpresas, porque o que eu vejo acontecer bastante com a união estável é isso, são surpresas, né? E muitas vezes aquele que vai ser acionado judicialmente, ele, né, fica magoado, né? Fica com aquele sentimento ali de rancor, né, com outro companheiro. E eu sempre brinco falando, olha, se não queria, né, um processo judicial, então tivesse feito uma união estável pelo regime da separação, né, total de bens. Exatamente. Inclusive, fica mais uma dica aí para você que está namorando e tem o intuito de ter uma família, porém cada um mora na sua casa, ou caso vocês já moram juntos, mas tem um contrato de namoro, tem que ficar expresso que caso aquele bem seja parcelado, financiado, que no período dessa união, por mais que haja um namoro, coloquem no contrato de namoro que os bens financiados, por mais que vocês possam vir ter uma união estável, não pertence, né, ao casal e sim àquele que de fato comprou o bem, porque já tive reconhecimento de união estável solicitando partilha de parcelas pagas de um apartamento, pessoal. A pessoa comprou o apartamento antes, pagou quase a metade, e aí começou a viver com a pessoa, e era namoro, uma coisa ou outra, reconhecer a união estável para parcelar aquelas parcelas ali que ele tinha pago do Durante, financiamento. Então, né? partilharam aquelas parcelas pagas, na realidade, né? Então, assim, precisa observar essas questões. Não é porque a propriedade ali é em seu nome que vai te trazer essa garantia. Então, observem. Outra coisa que o pessoal também confunde muito eu comprei o bem com o dinheiro de outro bem que eu tinha. No meio da união, eu vendi a casa minha que já era quitada, né? Comecei a ter uma união estável, vendi a casa minha que era quitada, que foi comprada antes, e com esse dinheiro eu comprei outro bem. E esse outro bem, ele vai ser partilhado na união estável?
Olha, o famoso depende, né? Se quem vendeu, né? Se quem vendeu esse bem para utilizar aquele dinheiro e comprar outro, consignar, né, que houve a subrogação ou conseguir provar, né, que o dinheiro daquele bem particular foi utilizado para comprar este outro bem, não é partilhado. Agora, se você não consegue provar, se não houve essa cláusula que a gente chama de subrogação, então possivelmente vai ser partilhado sim. E aí, mais uma vez, a importância de um advogado para auxiliar, né, as partes aí, todos os atos, porque muitas vezes me parece um ato pequeno, né? Ah, vou vender o meu bem particular e vou comprar outro, mas olha a consequência que isso pode gerar, né? Um bem que seria todo particular, mas é um bem que vai ser partilhado aí com seu, né, com seu companheiro, com seu cônjuge. Exatamente. Agora, vamos mudar um pouquinho, sair um pouquinho dessa questão da partilha e a pergunta que fizeram aqui, inclusive eu falei nos stories hoje. Estou noivo, estou noiva. Caso eu adquira um bem com o meu parceiro antes da gente casar, ou eu vá morar com ele antes da gente se casar de fato ali, né? Fazer a cerimônia, tanto religiosa quanto a cerimônia formal no cartório. Esse período, caso eu vá morar com ele, a gente sabe, ali tá muito claro que eles querem constituir família, relacionamento público, duradouro. Esse período em que os noivos moram juntos, pode ser considerado união estável? Olha, assim como acontece no namoro, né, doutor, o noivado ele também não gera efeitos jurídicos, ele não tem uma regulamentação na lei. Mas, no meu entendimento, se antes do casamento esses noivos foram morar juntos e realmente, né, para mim fica muito claro o objetivo de construir família, eu entendo que pode sim estar configurado uma união estável, né, mesmo que num período de tempo ali pequeno, né, que antecede esse casamento. Uhum. Sim, a gente precisa observar que estar noivo, né, deixa claro que a parte tinha um namoro e passou para um próximo estágio, que é o noivado, e tá deixando claro que ele tem intenção de construir família, até porque ele ficou noivo, ou seja, ele já deu. O próximo passo é só o Sim, casamento, só senão as partes. formalizar, né, aquela Exatamente. situação. Só fazer a formalização. Então, assim, eu entendo sim que comunica, e aí, caso você não queira que haja comunicação ali, precisa ter um contrato falando sobre isso. Ou até mesmo o pacto antinupcial deixar claro que aquele período ali as partes não têm comunicação. E por mais que o pacto tenha validade, né, apenas após o casamento, a gente consegue deixar claro que o período do noivado as partes estavam coabitando na mesma residência, Uhum. mas que só passam a ter a validade nesse sentido após o casamento. Sim, o PAC ele é um instrumento que vem e nos ajuda bastante, né, em se tratando de casamento, que como a doutora bem pontuou lá atrás, a gente consegue dispor, né, coisas diversas, tanto sobre regime de bens, como também cláusulas ali existenciais, pessoais, né, criação de filhos. Então, é muito importante, né, planejar, né, tudo que a gente planeja é melhor do que o feito ali de forma rápida, de forma bagunçada. Exatamente. Por isso a importância, pessoal, da informação. Não é só a informação do Google. O O Google vai. Google não tem todas as respostas, né? Embora a gente muitas vezes pense que o Google tem todas as respostas, ele Não não tem, né? Situações tem. O específicas. E a Google, ele nossa vai área do te direito de trazer a família, regra, né? sim, traz a regra, porque na nossa área do direito de família tem situações ali muito específicas, né? Muito particulares que não encontra no Google, muitas vezes não encontra nem no livro, só a vivência mesmo daquele profissional para passar essas questões aí para os clientes. Inclusive, hoje eu até gravei um conteúdo justamente sobre o imóvel financiado, né? Porque eu acredito que poucas pessoas sabem que tem como sim afastar a comunicação, né, das parcelas pagas durante o casamento. Por isso o planejamento matrimonial é importante, né? Porque é lá que a gente consegue, né, conversar sobre tudo, estipular ali o que cada um pretende para o futuro. Exatamente. Como a gente falou no início da nossa live, é fundamental
que as partes que estão se relacionando conversem e alinhem as suas expectativas. Por mais que pareça difícil falar sobre essas questões no namoro, ali naquele relacionamento, é fundamental que as partes tenham alinhadas essas questões para evitar dissabores, evitar brigas e litígios numa possível situação. Então, até mesmo se você quer preservar o seu companheiro ou a sua companheira numa questão sucessória, ou se você quer evitar esse tipo de situação, caso porventura venham a dissolver essa união, busque informação de um advogado. O advogado ele está ali para trazer a informação de maneira completa e correta para você, mas voltado para a sua situação, voltado para o seu caso, porque lá ele vai conseguir observar qual é o seu objetivo e trazer a informação correta para você, te instruir de maneira que você tenha garantias daquela informação. Não somente jogar lá no Google, o Google vai te dar uma resposta genérica, Sim. por vezes somente a regra, e às vezes a regra, em alguns casos, ela deixa de ser usada, já que a gente sabe que o entendimento jurisprudencial hoje, ele traz, na sua grande maioria, a regulamentação das Sim. questões do direito de família e sucessões, né, doutora? E um ponto muito importante é que muitas pessoas, eu acho que existe até essa certa dificuldade de certas pessoas entenderem a importância mesmo de contrato, de união estável, de namoro, do próprio pacto antinupcial, né, com aquele pensamento de que, nossa, mas se eu estou fazendo esse tipo de instrumento, então já estou casando, já estou iniciando esse relacionamento, pensando em me separar, quando na verdade, né, não deve ser visto sobre esse aspecto. A gente, né, ninguém casa, ninguém se une a uma pessoa para separar. Né? A gente une aí para viver um relacionamento eterno, né? Até que a morte nos separe. Mas no meio dessa jornada podem acontecer diversas coisas, né, que levem aquele relacionamento a um outro caminho, a um outro destino. Então não dá para a gente esperar ver, né, o que vai acontecer para aí sim buscar um auxílio, porque já pode ser tarde demais. Então não sei na sua atuação, mas aqui eu vejo bastante essa objeção das pessoas com relação a esses instrumentos, sempre com esse pensamento, ah, mas eu já estou casando aqui, já pensando em me separar, então não vou fazer. Eu entendo, Exatamente. né, que hoje isso já melhorou bastante, né, tanto que a procura pelos instrumentos de planejamento, elas têm aumentado, mas ainda existe muito essa crença, né, uma crença limitante, muito equivocada. Sim. Na verdade, é um ato de amor, né, se planejar é um ato de amor para com você e para com o outro. Sim, exatamente. É um ato de amor no qual vocês vão conseguir decidir situações, por vezes, nas quais você não gostaria que outras pessoas tomassem. Afinal, vocês estão escolhendo estar juntos. Então, que vocês possam escolher como esse relacionamento estará e como as situações ocorrerão durante esse relacionamento e num posterior fim. Afinal, como você disse, é um ato de amor, mas é um ato de amor próprio, de poder escolher, é um ato de amor com o outro. E é também uma maneira de você ter ali o controle da situação, né? No sentido de Exatamente. vamos começar com o pé direito. E para Sim, quem? começar, né, com tudo, com todas as expectativas alinhadas, né, com tudo ali da forma correta, como tem que ser. E aí teve outra pergunta aqui falando assim: já tem união estável? Dá para regularizar quando eu já tenho uma? Dá para regularizar. E o ideal, né, doutora, é que se regulamente mesmo. Eu prefiro trabalhar com a escritura pública, não sei como que a doutora prefere. Então, acho que a escritura, né, por ser um ato ali lavrado, né, no cartório, ele tem uma força probatória maior. Então, eu prefiro, né, sempre recomendo que o cliente faça por escritura, né, que nós façamos por escritura. E tem como sim, né, tem como colocar, dependendo do cartório, né, tem cartório que não aceita, até a data, né, a data ali que aquela união estável começou. Então, tem como regulamentar, né, e a partir nesse período que você ficou sem regulamentar, não tem para onde correr, né? O regime vai ser da comunhão parcial. Agora, a partir da data em que você optou por regularizar, você pode até escolher um regime diverso, né, doutora? Exatamente. Concordo. Acho que precisa sim regulamentar, precisa sim regularizar essa situação afetiva. E sim, a escritura pública, para mim, é o ideal. É um instrumento que vai ter fé pública, é um instrumento no qual a gente vai ter uma segurança jurídica maior para poder utilizar em situações diversas que a gente, né, porventura venha a ter. Sim, compensa muito, tem um custo ali pequeno, né? Não vai onerar muito aquele casal e tem uma força probatória maior, né? Mas
Se as partes também assim não quiserem, é perfeitamente possível fazer através de contrato particular. Exatamente. Bom, pessoal que está aqui na live, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Manda aqui para a gente. A nossa live foi, acho que foi bem esclarecedora. A gente trouxe vários exemplos, várias situações aqui, mas pode ser que tenha ficado alguma que você não respondeu ou eu não respondi. Então, manda aqui para a gente. Bom, doutora, eu entendo que hoje, mais do que estar alinhado às questões da lei, estar alinhado com o nosso companheiro, a gente precisa entender quais são os nossos objetivos de vida, seja para um planejamento matrimonial, seja para um planejamento patrimonial ou um planejamento sucessório. Hoje, essas questões estão muito em voga, mas elas se tornaram necessárias porque a gente passou por um período pandêmico no qual as pessoas vieram a falecer de maneira assim fatal, assim, de sentido de não conseguir se planejar para nada. Sim. Foram fatalidades em cima de fatalidades e as E totalmente pessoas elas, inesperado, né? elas perceberam a necessidade de se planejar. E se planejar para casar, se planejar para ter um patrimônio, fazer um planejamento sucessório. Não é chamar a morte também, gente. Com É certeza. você se organizar para isso. E um bom planejamento, ele faz com que você tenha segurança jurídica para determinados atos e você possa decidir como a sua vida e os seus bens se darão ao decorrer da sua vida, né? Então, assim, caso seja um namoro, façam um contrato de namoro, coloquem as cláusulas ali que julgarem necessárias para aquele ato, se atentem às questões das datas para que, caso não seja o intuito, não seja configurada uma união estável. Se você tem uma união estável e deseja regulamentar essa questão afetiva, regularizar essa situação fática, procure um advogado, tire suas dúvidas, busque saber quais são as consequências dessa não regulamentação e quais são os seus objetivos, até para que seja feito da sua vontade também, né, doutora? Então, Sim, assim, com certeza. eu acho que é muito importante esse auxílio nessa questão, Sim, né? E eu concordo. É de fato buscar mesmo, né, esse planejamento, porque o combinado, ele não sai caro, né? Então, tudo que a gente combina, tudo que a gente planeja, não sai caro. Quando o casal busca o auxílio de um advogado, né, ele faz aquele instrumento ali o mais dentro da lei possível, né? Tem o respaldo jurídico de um profissional que sabe mesmo, né, que estuda, e a importância de buscar um profissional que atua mesmo no direito de família, porque nós sabemos também que existem muitos profissionais que se aventuram, mas não sabem mesmo dessas exceções, e muitas vezes você pode achar que está fazendo um instrumento que vai ter validade, que vai te atender, mas na verdade não vai te atender dessa forma, né, com que você esperava. Então, o barato não sai caro, o planejado não sai caro. exatamente. Gente, nossa live está acabando. Alguém Foi mandou assim, uma dúvida, ó, doutora. eu vou responder. Vai Nossa live responder. tá quase acabando. A gente trouxe várias questões aqui. E, inclusive, Luciana, a sua dúvida é sobre casamento. Então, eu preciso entender se qual regime de bens vocês casaram, se existe filhos da outra parte ou só não de você. Então, eu vou responder a sua dúvida no direct, tá bom? Que aí você vai me dar essas informações, eu vou conseguir te responder de forma mais clara. Bom, doutora, muito obrigada pelo convite para participar da nossa live hoje. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pela parceria. É muito bom contar com os meus colegas familiaristas, que são sempre acolhedores de uma forma muito bacana, onde a gente se encontra. É muito bacana compartilhar as experiências e aprender um pouco com vocês. Então, muito obrigada pelo seu conhecimento, por ter aceitado o meu convite. Doutora, eu que agradeço por ter me convidado para iniciar, né, esse seu projeto de lives. Fiquei muito feliz, muito honrada com o convite, para falar desse tema que eu gosto tanto, que eu estudo muito. Então, eu que agradeço a confiança e conte comigo. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem aqui aprendendo um pouco com a gente também, trocando experiência. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu vou deixar essa live salva. Então, se aquele amigo que precisa saber dessas informações, manda para ele. E se você estiver assistindo essa live aqui após essa data de hoje, muito obrigada por estar aqui buscando conhecimento através de nós. Eu conto muito com vocês.
Desejo a todos vocês uma boa noite. Muito obrigada pela presença, doutora, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.